Olá, Mari Trilhas. A gente vai ter uma live hoje falando sobre a zona de conforto e como superar o medo. Oi, Carol. Oi, Bia. Todo mundo acordado, hein? Sejam bem-vindas. Oi, Rosana. Hoje deu um problema aqui, gente, com a minha internet. Eu consegui resolver, tá? A nossa live de hoje, a gente vai falar sobre a zona de conforto e o nosso medo de superar essa zona de conforto. Eu queria começar contando uma historinha. Eu acho que a maioria já deve conhecer, que é a história da vaquinha, tá? Tem uma história budista que fala que tinha um monge que ele foi parar numa casa de uns fazendeiros bem simples, tá? E lá esse casal de fazendeiros deu para ele a estadia da noite, ele pôde dormir lá, né? Ele e o discípulo dele. E aí ele viu as condições daquela casa, da família, extremamente precárias. E aí ele perguntou para esse agricultor, né? Ele disse: quem é que faz a subsistência da casa? Como é que vocês mantêm essa casa, né? Aí ele disse: nós temos uma vaquinha, graças a Deus. Deixa eu calar a boca da Alexa. Alexa, parar. E aí o monge dormiu, agradeceu a estadia, ele viu que eles eram muito humildes. E aí quando ele sai com o discípulo dele, ele diz: você volta lá atrás e empurra a vaquinha para o penhasco. E o discípulo foi quase incrédulo da ordem, né? Ele disse: meu Deus, eu não acredito nisso, né? Mas ele foi lá e empurrou a vaquinha no penhasco. Passaram-se muito tempo e esse discípulo passou a vida inteira carregando essa culpa. Até que um dia ele resolve ir até lá, aquela fazenda. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele vê um campo verde, crianças brincando. Era a visão de uma abundância muito profunda naquele lugar. E aí ele viu um casal e se aproximou e perguntou: vocês lembram dos antigos moradores? Aí ele disse: nós somos os antigos moradores. Ele disse: o que aconteceu? A nossa única vaquinha que nós tínhamos, ela caiu do penhasco. A partir daí, todos nós tivemos que desenvolver novas habilidades, novas capacidades. E a partir daí, a fazenda toda prosperou. Então é com essa metáfora, tá, que a gente começa a nossa live de hoje, falando sobre zona de conforto. E o que é zona de conforto? Zona de conforto é algo confortável, familiar. É um lugar onde eu sei as minhas atitudes, os meus comportamentos. É um lugar onde pode ser, tá, confortável, mas não quer dizer que não seja desagradável. Muitas vezes a gente tolera o desagradável nessa zona de conforto. Então hoje tu vai entender o que quais são os sinais de tu estar na zona de conforto, tá? Quais são, o que te deixa na zona de conforto? São são 3 medos que estão vinculados ao mandato, que eu associei aos mandatos pela travessia, tá? E como tu pode transformar isso, tá? Então, isso a pergunta de hoje é assim, ó: você está onde você gostaria de estar? Eu vou botar aí, eu fiz 2 perguntinhas até, gente, separei no... aqui, ó. Onde você está, tá? É onde você gostaria de estar? Essa é a pergunta que a gente inicia a nossa noite. E é a partir daí que a gente começa a trazer uma consciência para perceber
se a zona que a gente se encontra hoje é uma zona de conforto. O que tem nesse lugar da zona de conforto, gente? Ela é uma zona padronizada. Isso também é uma repetição de padrão, tá? Lá não tem medo, não tem desafio, não tem crescimento, é quentinho, tá? E ali não vem esforço, não tem contrariedade e não tem dor. Por que eu fico na zona de conforto? Eu fico na zona de conforto porque eu tô fugindo da dor. Biologicamente, o nosso cérebro está preparado, tá? Para o medo. A gente vai procurar um lugar para não sentir medo. Então, ou eu fujo, ou eu luto. A zona de conforto é quando eu fujo. E hoje tu vai entender por que fugir, estar na zona de conforto não é tão confortável assim, tá? Qual é a nossa tendência que a gente pensa quando nós estamos na zona de conforto? A gente não vai ter ansiedade. Só que na verdade, gente, quando a gente não tá onde a gente gostaria de estar e a gente não consegue se mexer, a gente paralisa lá, a gente vive num estado de tensão, aflição e angústia. Eu não consigo mudar. Aí as pessoas dizem, tu tem que te motivar, tu tem que ter uma meta. Gente, não é tão fácil assim. Se fosse fácil sair, ficar na zona de conforto, é fácil. É fácil, porque eu tô acostumada com o desconforto. Eu já tô acostumada com aquilo. Agora, sair da zona de conforto, eu preciso de ajuda. Não é fácil sair da zona de conforto. E tu vai entender por quê aqui hoje, tá? E na zona de conforto é alguma coisa que eu posso controlar. Então, o que é a zona de conforto? É algo seguro, é algo conhecido, é algo familiar. Eu aprendi isso. Mas o que envolve essa zona de conforto, gente? Essa zona de conforto, ela acontece por causa do nosso medo. E quais são os medos que eu tenho, Liz? Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de ser criticada e julgada, tá? Eu tenho medo da minha incapacidade e eu tenho medo do que é incerto. Então, gente, quando eu entro para essa zona de conforto, eu vou ter o primeiro medo, é o medo do desconhecido. E aí eu vou te trazer, eu fiz uma colinha, gente, porque foi muito importante, assim, quando eu comecei a pensar sobre a zona de conforto vinculada à visão sistêmica, eu disse, cara, como tem preciosidade aqui que a gente não percebe. Então, assim, o primeiro medo da zona de conforto é o medo do incerto, do desconhecido. Por que é isso? Ele está vinculado àquele nosso mandato, seja perfeita. Então, o que a gente vai dizer nesse movimento aqui eu sei aonde estou. Mesmo que eu não esteja bem, aqui, se eu for para lá, como é que eu vou ficar? E se eu mudar para pior? Então, gente, o medo da incerteza eu não quero trocar aquilo que eu tenho pelo duvidoso. Eu não quero sair do certo por aquilo que eu acredito que pode ser pior. Oi, Andrea. Oi, Anne. Oi, Anne. Então, gente, o primeiro medo sabe aquela metáfora de trocar dois pássaros antes um pássaro... eu esqueci essa metáfora, não adianta usar porque eu não vou lembrar. Então, assim, primeiro o medo da incerteza do desconhecido. Como eu não conheço aquilo, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho isso. Mesmo que não seja bom para mim, pode ficar pior. Um exemplo de uma metáfora. Ruim com ele, pior sem ele. Então, a mulher sofria uma violência do marido, tá? Então,
o pai dela foi violento, ela também casa com um pai violento, tá? Só que o pai dela vai embora, tá? E ela casa com um homem que também é violento, mas que fica em casa, mantém a comida, mantém as despesas. E aí, quando os filhos cobram dela, por que você não se separa, mãe? Você não precisa viver desse jeito, o pai é agressivo. E aí ela diz, ruim com ele, pior sem ele. Então, esse é o medo da incerteza, gente. O medo da crítica também. O medo da crítica, obrigada, Marta. Mara. E o medo, oi Gabi, e o medo de ser vulnerável. Então, gente, entender o que existe atrás dessa zona de conforto, um deles é o medo do desconhecido, o medo da incerteza. Eu não sei o que vai ser de mim. Então, eu penso sempre o pior cenário. E como que eu julgo esse cenário? Eu julgo esse cenário pelos olhos do passado. Foi ruim no passado para minha mãe. Eu caso com o mesmo perfil e eu mantenho esse perfil porque eu tenho medo que seja pior, tá? Tá fazendo sentido, gente? O outro medo, gente, é o medo da rejeição. Esse medo da rejeição, ele tá vinculado ao nosso mandato do se esforce, me agrade, se apresse. Ele não suporta a desaprovação. Então, e se não gostarem de mim depois que eu tomar X atitude? E se eles me abandonarem? E se me rejeitarem? E sei lá o quê? De novo, gente, esse medo do seja perfeita existe uma condição onde eu me preocupo com o outro, onde eu quero suprir as necessidades do outro, eu quero me adequar a ele. Então eu vou vivendo relacionamentos abusivos, eu vou passando por relações onde eu tenho que me diminuir para caber, tá? E a partir daí, o que acontece? Eu só fico com aquele movimento. Se eu mudar, eu vou perder as pessoas. Se eu mudar, eu vou ser rejeitada. Se eu mudar, eu não vou ter aprovação. Então, quando a gente fala desse medo, dessa zona de conforto, desse medo que eu tenho, tu tem que olhar profundamente quais são os medos que tu carrega. Porque só assim tu vai poder transformar, trazer alguma mudança para o teu movimento. Do contrário, gente, nós ficamos correndo atrás do rabo. Por isso que essa live hoje ela é tão importante. Olhar para esses nossos medos e entender por que a gente está paralisada. Por que a gente se acostuma a ficar no desconforto. Por que a gente tem tanto medo de tomar decisões? Por que a gente tem tanto medo de mudar algumas coisas que a gente sabe que não está funcionando? Deixa eu te contar uma metáfora que ela é bem importante. Tinha um homem que ele estava estagnado, tá? E aí um dia ele teve uma conversa com Deus. Ele disse, meu Deus, eu preciso mudar o meu destino. Deixa eu tomar água antes disso. Vamos lá na metáfora. Ele disse, eu preciso mudar o meu destino. E aí ele disse, eu vou procurar Deus. E aí disseram para ele, mas Deus está no fim do mundo. Ele disse, não tem problema, é lá que eu vou buscar Deus. E aí ele foi atrás de Deus. Só que nesse caminho, ele encontrou um lobo magricelo, que estava morrendo de fome. E aí ele falou, o lobo perguntou para ele, onde é que você vai? Ele disse, olha, eu vou no Criador, eu vou descobrir por que a minha vida está desse jeito. Eu quero trazer uma solução para minha vida. Aí o lobo disse assim, então pergunta para Deus por que eu tô assim também. E se você voltar de lá, por favor, me traga uma resposta. Tá. Ele continuou o caminho dele. Não se apresse, o mandato dele é se esforce, me agrade, se apresse. Chegando lá no meio do caminho, ele encontrou uma árvore, gente. E aí, essa árvore, ela estava caindo as folhas, ela estava enfraquecida, ressecando. E aí a árvore olhou para ele, onde é que você vai com tanta pressa?
Daí ele disse assim, eu vou procurar o Criador. Eu quero as respostas para transformar a minha vida. Aí, o que aconteceu com a árvore? A árvore disse, então, pergunte ao Criador, por que eu estou nesse estado? Por que eu estou ressecando e morrendo aos poucos? Eu não quero morrer. Se você achar a sua resposta, por favor, peça a minha também. Lá foi ele. Aí ele andou mais outro tanto, gente. Quando ele chegou num outro tanto, ele viu uma mulher linda, 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 que chorava. E aí ele disse, por que você está chorando? E ela disse, eu me sinto muito sozinha. Eu não tenho ninguém, eu queria estar com alguém. Aí, o que ele disse para ela? Eu estou indo no Criador, eu posso buscar essa resposta para você. Aí ela disse, por favor, me diga por que eu fico tão sozinha. E aí o que aconteceu? Ele foi até o Criador e o Criador disse para ele, você fez uma longa jornada. Na volta, você vai encontrar todas as suas respostas para transformar a sua vida. Ele disse, fique atento. E aí, e com isso você pode levar as 3 respostas da moça, da árvore e do lobo. Aí o que aconteceu? Quando ele estava voltando do caminho, ele encontrou a moça e disse, olha, o Criador disse que vai passar um homem extraordinário para você e vai mudar a sua vida e você vai ser muito feliz. Eu não posso ficar porque eu estou indo atrás da minha melhor solução, que eu vou encontrar no final do caminho. E aí ele saiu, ele não olhou para nada, ele continuou. No meio do caminho, ele encontrou a árvore, e a árvore disse, e aí, você trouxe a minha resposta? Ele disse, sim. Sabe por que você está ressecando? Sabe por que você está morrendo? Porque você tem um tesouro nas suas raízes. Tem que tirar esse tesouro. Vai passar alguém e vai tirar o seu tesouro. Aí a árvore perguntou para ele assim, mas você não pode tirar esse tesouro? Ele disse, não, eu estou buscando a minha solução. E lá foi ele. E aí chegou o lobo, gente. Aí o lobo, quando o lobo viu ele disse, e aí, como é que foi? Falou com o Criador? Ele disse, falei. Aí ele falou, ele disse assim, vai passar um cara aqui que vai salvar, vai ser a solução para você, você não vai morrer de fome. Mas eu não posso ficar porque eu vou encontrar a minha solução. E a minha tá logo lá. Aí o lobo disse, nossa, que legal. Como agradecimento, eu podia te abraçar? E aí, gente, o lobo foi abraçar esse homem. E o lobo comeu esse homem. A zona de conforto é um lugar onde a gente tem esperança de que parado a gente vai mudar, que parado vai ter um milagre. Essa é a grande essência da metáfora. A gente até busca soluções, mas a gente não consegue olhar para os sinais que aparecem no caminho. E quais são esses sinais, gente, que a gente encontra no caminho? Eu sei que fui bem profunda com essa metáfora, gente, mas era importante. A gente não consegue olhar para os sinais físicos que a gente tem. A gente tem uma tristeza, a gente tem uma angústia, a gente tem um sentimento de estagnação e a gente não faz as coisas. As soluções passam e a gente abre mão delas. Esse cara podia ter ficado com a menina, ele não ficou. Ele podia ter ficado com o ouro, ele não ficou. A gente está sempre achando e comparando com aquilo que foi do passado. A gente não consegue olhar para frente. Eu tenho uma história que eu conto, que é isso que a gente faz. Quando a gente está numa zona de conforto, a gente sempre acha que vai dar tempo. Gente, a única coisa que a gente não tem é tempo. A única coisa que para todos é igual é tempo. E se eu condicionar o meu tempo interno
aqui, o meu tempo interno não, ao tempo dos meus padrões de comportamento, da minha programação familiar, eu nunca vou ter tempo. Eu lembro que tinha uma senhora, isso foi uma das coisas mais, um dos aprendizados mais profundos que eu tive. Ela tinha os filhos cresceram, ela estava esperando o marido se aposentar. E sempre que ele recebia um dinheiro, ela comprava tecido para fazer vestido, porque ela era costureira, tá? E ela disse, quando teu pai se aposentar, quando ele estiver próximo de se aposentar, eu vou fazer todos esses vestidos e a gente vai passear muito. E eu vou vestir um vestido de cada vez. E o que aconteceu, gente? Ela morreu antes dele se aposentar. E ela deixou todas as peças de tecido lá. Então, eu sempre condiciono o tempo também à minha zona de conforto. Eu boto e se eu perder 5 quilos, eu tenho que perder 5 quilos, sim, mas eu não quero encarar a dor de ter que abrir mão da comida. Eu quero sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento difícil, mas eu não quero ficar sozinha. Eu quero mudar de negócio, mas eu não quero correr o risco de que talvez eu não tenha sucesso. Eu quero trocar de carreira, mas eu não quero abrir mão da segurança. Então, gente, a zona de conforto é isso. Mas e quais são os sinais que eu vou encontrando ao longo do caminho? Gente, tá fazendo sentido? Dá um sim aí se tá fazendo sentido. E quais são os sinais que eu encontro ao longo do caminho? Eu fico insegura, eu fico paralisada. E a partir daí, o que vai acontecendo? Eu vou tolerando cada vez mais o desconforto. Tá? E o desconforto vai trazendo o quê? Eu não sinto dor, mas eu sinto angústia, eu sinto desconforto, eu duvido da minha capacidade, eu procrastino cada vez mais e eu vou parando de agir. E aí, gente, lembra, eu contei 3 metáforas, eu vou contar 3 metáforas, acho que 4 hoje, porque eu quero que isso entre dentro do teu coração. Quando eu tenho medo do desconhecido, obrigada, gurias, quando eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo da vida, é da vida que eu tenho medo, tá? E o que eu tenho, e antes de ir pro terceiro medo, eu queria te dizer que a zona de conforto, ela tem uma linha muito tênue, tá? E eu acho que aqui é o importante, aqui, ó, porque quando a gente vai pro próximo medo, tu precisa compreender que nesse medo, onde é conhecido, familiar e seguro, ele não te abre nenhuma possibilidade. Mas quando tu começa a perceber que tu tem um tempo, tá? Que existe um tempo e que a vida vai dando sinais físicos também, tá? O que tu vai fazendo? Tu vai entendendo que existem novas possibilidades, que se eu não olhar para minha vida, o lobo mal pode me pegar. Só que nessa zona de conforto existe a zona do medo, mas depois que eu passo a zona do medo, existe uma zona, gurias, que é uma zona de aprendizagem, que ela amplia a minha visão, o meu ponto de vista, e eu passo a alargar as possibilidades que eu tenho para a vida. Eu começo a olhar novos desafios, começo a explorar novas possibilidades, ter novas experiências. Mas eu preciso dar um primeiro passo. Mas, Liz, o que tem nesse medo? O que tem nessa zona do medo? A zona do medo vai ter a insegurança, a mudança, a instabilidade e o desconhecido. Quando eu dou o primeiro passo, tá? Eu vou para essa zona de aprendizagem. E aí, depois da zona de aprendizagem, o que acontece? Quando tu aprende que tu pode fazer um pouquinho diferente, tu começa a ganhar força. E aí, o medo perde também a força. Porque quando a gente vai para essa zona de superação,
É quando as coisas começam a se realizar, tu vê os teus sonhos, e aí volta aquela primeira pergunta que eu te fiz, você está onde você gostaria de estar? Esse é o mais importante. E é a partir daí que eu consigo começar a perceber se esse lugar que eu tô, ele é um lugar, ele pode ser seguro, gurias, mas será que ele é confortável? Deixa eu só responder aqui. Gente, tô sem óculos. Parei que eu vou ter... Ai, meu Deus, cadê meu óculos? Gurias do céu, cadê meu óculos? Ih, não sei onde é que tá meu óculos. Vou ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver o que a Ali botou. Desconforto traz um conforto naquilo que conhecemos. Nos impede de viver o novo. Ali, é exatamente isso. Esse desconforto traz a segurança daquilo que a gente conhece. Mas ele cria a incapacidade de ir pro novo, tá? É perfeito. Vai ficar gravado assim, Sharon. Ainda bem que eu consegui ler, tá? Gente, voltando pro próximo medo, tá? Qual é o próximo medo, gurias? É o medo da incompetência. E qual é esse mandato? Esse mandato é o seja forte. Que é o seguinte, e se eu não conseguir dar conta disso? Tá? E se eu fracassar? E se o que eu estiver fazendo não é o certo? E qual é a vergonha que eu vou passar? E o tempo que eu vou dedicar? O que é isso, gente? E se eu faço todo o esforço e não dá em nada? Gente, então, esse medo é do seja forte. Aqui tem uma autoexigência muito profunda. E muitas vezes eu fico presa. Tu vê aquelas pessoas com potenciais extraordinários, tá? E que elas simplesmente, elas estão paralisadas. Elas aprendem uma maneira de fazer, elas aprendem a desenvolver muitas coisas, mas elas ficam ali. Tu diz assim, meu Deus, mas elas têm um talento, mas elas não vão. O que eu quero te dizer aqui, então, zona de conforto é algo seguro, conhecido e familiar, mas não quer dizer que seja agradável. E dentro da zona de conforto, ela tem uma transição. Tem a zona de conforto, que é padrões de repetições, aquilo que tu já viveu, e dentro dessa zona tem o medo. E dentro do medo, o que tem dentro desse medo? Esse medo é uma programação que eu tenho biológica e também ancestral. De todas as coisas, de todos os registros que o meu sistema viveu. E aí o que acontece com isso? Vai ter o medo de desconhecido. Vai ter o medo do novo. Vai ter a insegurança. E aí, dentro desse medo, se eu conseguir olhar com os olhos do presente para o futuro, eu vejo que aquela realidade não faz mais parte. Lembra daquela mulher que diz, é ruim com ele, pior sem ele? É pelos meus padrões do passado que eu começo a julgar a minha vida. E aí, saindo descobrindo qual é o teu medo, o que tu vai viver? Descobrindo qual é o medo, tu descobre o meu medo é o medo do desconhecido. Porque eu tenho medo que aconteça o pior. O meu medo é o da rejeição. É que se eu não for da forma como as pessoas querem, elas vão me abandonar. O meu medo é da incompetência. E se eu fracasso? E é a partir daí que eu posso ir para a zona de aprendizagem. É quando eu começo a dizer, sim, mas não, pode ser pior que isso? Eu começo a me questionar. Tá, e se as pessoas não gostarem de mim, elas pagam meus boletos? Tá, e se eu fracassar, eu não vou ter um aprendizado? Quando eu começo a olhar de uma outra forma, de um outro lugar, eu vou para a zona de aprendizagem. E a partir daí, se eu estiver na incompetência, bom, eu fracassei. Como é que eu faço melhor agora? E aí eu vou para o movimento de fazer melhor, tá? E, gente, então qual é o denominador da zona de conforto? É o medo. Vai ser o medo, tá? Vai estar o conforto, a segurança,
a estabilidade e o medo. É isso que vai estar lá. E a paralisação. E aí tu tem que descobrir se o teu medo é de errar, se o teu medo é da crítica, se o teu medo é da incapacidade. E agora a gente vai aprofundar esses medos. E aí eu reduzi assim, ó. O medo de fracassar, que também é o medo da vulnerabilidade, o medo da crítica e o medo da vergonha, tá? Que a vergonha é o medo ali da rejeição, tá? Então, o medo de fracassar é seja forte, o nosso mandato da semana da travessia. O medo do julgamento é o que as pessoas vão pensar, meu Deus, nosso Senhor, é o seja forte. E o medo da vergonha é o se esforce, é me agrade, tá? O que a gente tem que entender, e é isso que eu quero que tu traga como reflexão para ti, é que muitas vezes na zona de conforto a gente pensa demais e age de menos. E a gente precisa começar a agir mais, tá? E pensar um pouco menos, porque a gente já pensou bastante. Então, o que tem dentro do medo do fracasso, tá? O medo do fracasso vai estar sempre a uma condição de amor, tá? Então, o que é isso? Se tu pode... Ai, gente, deu um branco porque eu tive Covid e voltou o Covid de novo. Eu tenho uma condição. Eu só vou ter sucesso, eu só vou ser reconhecida, tá? Se eu for perfeita. Esse é o medo do fracasso. Porque se for imperfeito, eu vou perder o meu lugar. Então, aqui, gente, quando eu quero ser perfeita pelo nosso mandato, eu não vou desfrutar. Eu só vou me esforçar o tempo todo, tá? O outro movimento é o medo da vergonha, que é o quê? É se esforce, me agrade, é o medo do abandono. E o sentimento e a sensação que eu fico aqui, gente, é sempre a sensação do desamparo, tá? É sempre a sensação da incapacidade. E o que tem aqui, gente? Lá no medo do fracasso, gente, provavelmente eu tive pais que foram muito críticos e eu tive que crescer antes do tempo, tá? Quando eu sou uma pessoa que eu quero de toda forma ser perfeita, olha no teu sistema, se por um acaso teus pais não te compravam demais, se tu não assumiu responsabilidades que foram maior para ti do que o teu tempo, do que a tua maturidade, tá? Isso é importante. Então eu tô trazendo para ti o teu medo, o teu mandato e a relação que tu pode ter estabelecida com o teu pai. Ai, Ali, tá tão difícil de ler. Somos menos deuses e mais... Ali falou certinho. É um trabalho diário, mas é libertador quando se faz uma pequena mudança de rota. Precisa. E é um pequeno passo mesmo, tá, Ali? É um pequeno passo. Gente, qual é o outro mandato? O outro medo? O medo da vergonha, tá? E o que tem dentro da vergonha? A vergonha, ela tem o medo e o desejo. Só que, se eu tive pais que precisavam muito de mim, ou que foi pais que eram muito salvadores, o que fica ali dentro para mim? Fica também uma dependência dessa família, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou estar sempre fazendo tudo para o outro. Eu sou capaz de ajudar o outro, mas eu não consigo desenvolver as minhas habilidades e as minhas capacidades, tá? E isso é muito importante. E aqui, quando eu tenho vergonha, gente, eu tenho que olhar se eu não fui se eu não fui responsável pelos meus pais num lugar de maior, ou se aqui eu também não tive pais que me super protegeram. E aí acabaram me dando a sensação de que eu preciso fazer tudo para agradar eles, tá? Aqui tem uma linha muito tênue. Por isso que eu quero que tu comece a pensar qual é o teu medo. O teu medo é de fracassar? O teu medo é da crítica? O teu medo é a vergonha, tá? E qual era o teu mandato? Se tu fez a travessia, tu sabe. O teu mandato é seja perfeito, seja forte, se esforce, me agrade, tá?
Nosso outro medo é o medo da crítica, tá? O que tem o medo da crítica? O medo da crítica, gente, é aqui, ó, é o seja forte. Qual é a minha postura? Eu não vou confiar nas pessoas, eu não vou falar sobre as minhas necessidades. E eu vou olhar o mundo como inseguro, tá? Por que eu tenho isso, Liz? Porque provavelmente eu tive uma relação de muito conflito com os meus pais. E a partir daí eu vou trabalhar duro, tá? Mas eu não vou desfrutar. Então, ontem eu estava até falando ontem não, acho que foi domingo, ontem eu também falei na live, no maio, ontem teve o encerramento do maio, gente. Na verdade, a gente começa a ser forte e a gente não mostra as nossas vulnerabilidades. E as pessoas que nos enxergam como forte, muitas vezes elas não têm a delicadeza, tá? Ou a sensibilidade de olhar para nós e perceber que, apesar da gente não queixar, a gente também sente as coisas, né? Então isso é muito profundo. Então, esses 3 mandatos, gente, seja perfeito, seja forte e se esforce ou me agrade que tá junto, que eu botei junto, eles são mandatos que eles vão estar ligados também à nossa zona de conforto. E eu não tô falando zona de conforto só profissional, gente. Tô falando zona de conforto das nossas relações afetivas, do lugar que tu queria estar e tu não está hoje ainda, tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Vou abrir pra gente dar pergunta. Qual é o objetivo da zona de conforto, gente? Enquanto eu estiver dentro desses mandatos, e a gente teve 4 aulas falando sobre esses mandatos, tá? Para te ajudar a perceber como tu pode transformar a tua vida. Eu tenho o curso do Mai, tá? Que ele tá encerrando hoje as inscrições, o link tá na bio. Quem quiser participar, hoje é o último dia, tá? E lá eu vou tratar exatamente sobre esse medo de tomar decisões. Tem vários depoimentos do Mai, tá? O que é o mais importante dessa live de hoje? Entender que a zona de conforto não é um lugar de crescimento, tá? É um lugar de estagnação. Tem uma metáfora, que eu queria finalizar com essa metáfora. Um rei, ele ganhou 2 falcões, tá? E aí ele chamou eu não sei se é adestrador que se diz, gente, um treinador, tá? Um treinador para treinar os 2 falcões. E aí um deles voava para tudo que era lugar, tinha comando, foi maravilhoso, tá? E aí o outro, esse treinador disse, olha, esse falcão não tem jeito, tá? Eu já fiz de tudo, eu tô levando até alimento para ele, porque ele não sai do galho. E aí o rei, ele ficou intrigado, e aí ele soltou uma recompensa. A pessoa que conseguisse fazer aquele falcão voar, tá? Iria ter uma recompensa. Aí o que aconteceu? Um dia o rei acorda e vê o falcão andando por tudo que é lado. E aí ele disse, meu Deus, mas quem é que fez isso com esse falcão? Chamem esse vencedor, eu quero dar a recompensa dele, né? E aí o que aconteceu? O rei perguntou, o que você fez? Aí ele disse, eu cortei o galho. E ele foi obrigado a voar. Gente, então hoje essa live é também uma chamada, tá? Para ti entrar no Mai. O Mai é uma oportunidade de tu mudar a tua zona de conforto. É uma oportunidade de tu superar o medo e transformar as tuas relações através da autenticidade, de viver a tua autenticidade e poder deixar o peso do passado no passado, tá? Então fica aqui o meu convite, tá? O link já do Mai tá na bio, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder, tá? Eu não sei onde eu botei meu óculos hoje, gente, tá? O Mai é maravilhoso. Ontem foi o último dia. Gente, eu queria abrir os próximos minutos para perguntas, tá? Se alguém tem alguma pergunta, tô aqui à disposição, porque essa live também é uma live
de perguntas e respostas. E também é o nosso encerramento do MAI, tá? Ah, outra coisa que eu ia avisar. Hoje não, amanhã de manhã, gente, eu vou postar a nossa última live da travessia, tá? Não teve pergunta? Então eu vou agradecer a presença de vocês, tá? E semana que vem a gente tá de novo aí numa outra live. Muito obrigado. Um beijo!